o nosso plantonista, ok, querido? Pronto, já vou avisar o Matheus Rodrigues. Matheus, como é que está o trabalho, Matheus? Horizonte versus Fortaleza, aqui é quem na posição? Muito bem, Bruno Santos, é a oitava rodada do Campeonato Cearense 2014. Jogos de hoje já terminado, Itapoca 1 e Casa 1, Crato 3 e Tiradentes 2, Ferroviário 0, Quixadá 0. Ontem pela Copa Nordeste 2014, a equipe do time do Ceará empatou com o time da representação do Potiguar pelo placar de 1. O grupo C, que é o grupo do Ceará, tem Ceará com 7 pontos, time de Potiguar de Mossoró com 5 pontos, na terceira colocação o CRB e na quarta o time do 13. Outro time cearense que está na Copa do Nordeste, o Murilo, é o Guarani de Sobral, que pega a equipe da representação do esporte hoje na Ilha do Retiro às 6h30 da noite.